Olha, já são quase 3 meses de isolamento social aqui no Brasil e além das aflições que a pandemia por si provoca ali diariamente, essa rotina totalmente transformada dentro de casa motiva também uma sensação de desgaste nas pessoas. Isso tem um nome, se chama fadiga da quarentena. Muitas vezes, cansadas e sem esperança de melhora, as pessoas acabam, então, tomando as ruas, lotando o comércio, a gente vê aqui sempre, isso em regiões onde já há flexibilização do isolamento social. As nossas equipes foram às ruas para entender o motivo que levou tanta gente a sair de casa. Dá só uma olhada. Às vezes fica sem paciência estar em casa, né? Fica sem paciência, né? O esgotamento já há muito tempo. Vai trabalhar, fazer alguma coisa, né? Aí vai levando, né? E o senhor veio pra rua fazer o que exatamente? Eu vim resolver o negócio e tô indo embora pra casa. Muito tempo de quarentena, vai ter aquele esgotamento e as pessoas vão tendo assim, tipo, uma sensação que não vai ter fim. Isso vai durar um ano e não tem um prazo. E essa falta de prazo é que faz as pessoas perder a paciência. Eu sou do grupo de risco, é que eu tenho que comprar pão, comprar biscoito, essas coisas para lanche. Por isso que eu estou na rua. Mas já estou indo para casa. Abriu um comércio agora, né? O pessoal acho que pensa que tá tudo normal, assim, começa a sair. Muitas são obrigadas a sair para trabalhar, como eu estou saindo para trabalhar. Mas as outras não tem explicação. Você acha que também tem um cansaço das pessoas, uma fadiga, porque já são quase 3 meses? Sim, um pouco. Mas isso tá você trabalhar somente, de que o que está lá fora é muito pior. É isso, gente. O problema é que todo mundo quer muito que tudo volte ao normal logo, só que estamos longe desse normal, Raquel. Se é que esse normal voltará em algum momento, e essa fadiga da quarentena que faz a gente ir para a rua, muitas vezes animado demais, sem a consciência devida, acaba contribuindo, dificultando para o controle dessa pandemia aqui no Brasil. Não sou eu que estou dizendo isso. Estou copiando uma reflexão do Paulo Bodio, que é coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social do Mackenzie. Ele tem falado muito sobre isso. Paulo, um prazer te receber aqui na edição das 10. E acho que a nossa missão aqui com você é isso, né? Alertar as pessoas para a autoobservação, que pode impactar demais todas as perdas que sabemos ainda teremos nas próximas semanas, pelo menos. Legal. Bom dia, Aline. Bom dia, Raquel. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Esse tema da fadiga comportamental e o que faz as pessoas saírem às ruas e tal, a gente pode tomar algumas perspectivas, né? A gente pode tentar olhar para os aspectos individuais, e as entrevistas mostram muito bem isso, o que motiva cada pessoa a sair para as ruas, mas a gente também pode olhar por um outro lado, quais são os fatores comuns que fazem com que as pessoas vão para as ruas e como a gente poderia usar esses fatores comuns para manter as pessoas seguindo melhor as normas de isolamento social e por aí vai. Então eu vou pegar 2 elementos que eu considero que são os fatores principais nessa história para a gente poder fazer uma certa reflexão. Um deles é uma característica da nossa espécie. Nossa espécie é altamente social, nossa espécie ela é gregária, a gente gosta de andar em bando. E, de certa forma, o isolamento está restringindo os contatos, né? Pelo menos os contatos que são mais físicos, os contatos que são mais diretos. Então, as pessoas vão para as ruas de alguma forma suprir um pouco essa necessidade. A outra necessidade é uma outra necessidade também que diz respeito a um dilema moral que o próprio governo, em particular no Brasil, né, tem colocado no colo das pessoas individualmente. Ou você fica em casa e sofre com fome, desemprego, ou você vai para a rua. Doutor Paulo, desculpa te interromper. A gente está com o áudio um pouco ruim, não está dando muito para entender, está picotando. A gente vai tentar refazer essa conexão contigo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Enquanto isso, Aline, vamos para o intervalo para a gente refazer essa conexão. Daqui a pouco ele volta. A gente vai falar na sequência também que o Senado aprova a suspensão de pagamentos de empréstimos consignados, mas esse texto ainda tem que passar pela Câmara. E ainda, o Ministério Público do Estado continua à procura de Márcia Oliveira de Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, que está foragida. O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro está preso no complexo penitenciário de Bangu. Aí no Rio de Janeiro, Raquel, edição das 10, volta já, fica com a gente.
Edição das 10 de volta, mais uma vez com o Dr. Paulo Sérgio Bódio. Ele é coordenador do Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social do Mackenzie. Refizemos o contato. No bloco anterior, ele falava sobre a fadiga da quarentena, o que faz as pessoas cansarem de ficar em casa e sair para as ruas mesmo no meio de uma pandemia, né, Aline? Dr. Paulo, então vamos lá. Queria que o senhor concluísse aí o seu raciocínio. Legal, obrigado. Então, o que eu estava dizendo é a gente pode considerar dois grandes fatores para pensar o que faz com que as pessoas saiam às ruas, né? Um deles é um fator típico da espécie, nossa espécie é uma espécie social, é uma espécie gregária, a gente gosta de andar em bando, e a outra é uma característica muito relacionada a alguns países, em particular o Brasil, onde existe uma desigualdade social muito grande e o suporte dos gestores públicos não acontece da forma como deveria, pelo contrário, se joga um dilema moral no colo das pessoas, de maneira em que elas têm que escolher entre seguir as normas de isolamento físico ou sair às ruas. É um dilema moral bastante falacioso, na verdade, né? Então, você coloca para as pessoas essa decisão. E aí, quando a gente começa a olhar isso, que a nossa espécie tem uma característica muito social, mas, na verdade, a gente tem um problema no como as informações chegam e nas orientações, uma das coisas que a gente precisa começar a pensar é como dar suporte para garantir com que as pessoas tenham a aderência adequada, né? Então a gente precisa começar a pensar formas de sair de um elemento individual e ir para um elemento mais coletivo. Então, se a gente começa a pensar para muitas pessoas que saem para fazer atividade física ou saem para se engajar em outras atividades sociais, se a gente considera que isso tem um ganho individual, a gente perde essa briga contra a pandemia, porque a gente está valorizando um elemento de cada um que é individual. Só que a guerra ela é coletiva, então a gente tem que começar a buscar estratégias de comunicar para as pessoas que mesmo que individualmente ela corra menos risco ou ela possa sair, ela precisa estar envolvida numa ideia de nós. Então a gente tem que conseguir sair do eu e ir para o nós. O problema todo é que, de certa forma, no país, a gente tem uma polarização enorme nos discursos. E a própria pandemia, ela parece estar sendo usada com outros propósitos que não cuidar das pessoas. E aí, no que a gente polariza, a gente vai ver as pessoas saindo às ruas pelos mais diferentes motivos, né? Por isso que os motivos individuais, eles vão variar um pouco, mas a base comum é essa que eu estava trazendo para vocês, né? Doutor Paulo, é curioso, né? Quando a gente toma decisões ou traça metas, né? Principalmente começo de ano, a gente fala, esse ano vou fazer tal coisa, minhas metas para o ano novo, ou vou começar a dieta na segunda-feira. Quer dizer, essas metas, né, quando a gente estabelece, parece que no começo é muito mais fácil de cumprir. A gente tem uma energia para cumprir aquilo. E a longo prazo, isso vai se perdendo, né? Você não vai vendo muito ganho com isso, ou vê um ganho menor, ou fica cansado daquilo, e parece que isso está acontecendo. Mas nesse caso, as pessoas morrem se deixarem de cumprir essa meta, né? Quer dizer, é um caso muito mais grave. Que mecanismos mentais a gente pode entender para que as pessoas continuem nessa toada? Perfeito, Raquel. A pergunta é central. Aqui a gente tem uma discussão relacionada... Primeiro, tem isso que você falou, o ganho inicial parece maior, né? Então, quando começou a história da quarentena, muita gente viu a possibilidade de retomar projetos antigos da casa, se engajar em outras atividades, enfim. A utilidade, a gente usa esse termo, a utilidade era alta. Mas vai passando o tempo, isso vai gerando um desgaste, as pessoas vão meio que se desvinculando dessas questões todas. Só que aí você tocou no ponto, sair tem uma questão de vida, aí, né? De vida ou morte nessa história. E aí é que entra em jogo alguns elementos. Um deles é a nossa percepção de risco. Qual é a percepção que eu tenho do risco que eu sofro me expondo? A nossa espécie não é tão racional como a gente costuma acreditar. Então, a interpretação que cada um faz do risco que corre, ela varia bastante. Algumas pessoas vão olhar esse cenário e atribuir uma percepção de risco muito grande. Outros vão atribuir uma percepção de risco muito baixa. Alguns vão ter o que a gente pode chamar de viés de otimismo e vão achar que, ok, é grave, mas não vai acontecer nada comigo. Eu, de certa forma, sei lá, eu sou atleta, eu faço isso ou aquilo, eu estou mais protegido, eu acredito que isso não vai acontecer comigo. É o chamado viés de otimismo. Outros não, vão estar na outra ponta. Então, sabendo que a gente não tem isso tão racional, como que a gente pode otimizar e levar as pessoas a terem pelo menos quase que uma percepção de risco média ali para balizar todo mundo?
é a forma como a informação vai chegar para as pessoas, é a forma como os dados chegam para as pessoas, né? Então, não só apontar o número de mortes, mas apontar a previsão de saída, se é que a gente já consegue fazer alguma previsão, é equilibrar os dados de uma forma em que as pessoas consigam minimamente balizar isso. O problema é que o discurso ele vai ficando conflituoso, né? E a gente vai criando gatilhos no próprio ambiente que facilitam a saída das pessoas, né? Então, se eu estou de casa assistindo que tem muitos shoppings abrindo, isso é um gatilho para eu achar, de certa forma, que, olha, acho que as coisas estão normalizando, por que eu vou ficar em casa? Então, a minha percepção de risco, ela sofre alteração direta com isso. Se eu olho e vejo pessoas envolvidas em atividades sociais, de alguma maneira, eu vou falar, bom, acho que não deve ser tão grave assim. Então, esses são gatilhos do ambiente. A questão é que a gente precisa dos gatilhos certos para fazer o contrário, para fazer com que as pessoas fiquem mais em casa, né? Para as pessoas se protejam mais. Mas, Paulo, ajuda a gente com os gatilhos para conter essa vontade de ir para a rua. A gente ouviu uma senhora ali maravilhosa, aqui em São Paulo, onde a gente fala bolacha e não biscoito, disse, não, eu precisava sair para comprar um biscoito. Precisava mesmo, não tinha outro jeito de comprar a bolacha aqui em São Paulo. Quer dizer, a gente vai criando desejos e projetando necessidades que não têm pé na realidade por conta desse desejo de volta à vida que a gente tinha, né? Ajuda a gente nesses gatilhos, Paulo. Como é que a gente exercita isso, já que isso impacta diretamente a saúde pública do país nesse momento? Perfeito, Aline. Isso é fundamental. Quando a gente vai ver, né? Você falou, bom, primeiro se é biscoito ou bolacha, tem aí uma discussão grande. Mas pensando nisso, né? De fato, ela precisava disso, ela precisava fazer esse tipo de compra ou não. Então, tem coisas básicas que a gente pode fazer que é a forma como a gente se organiza. Se a gente se organiza de forma mais coletiva, algumas necessidades como essa, elas podem ser supridas pelo grupo de apoio. Então, o grupo de apoio do prédio, o grupo de apoio da vizinhança, o grupo familiar, enfim. A outra coisa é isolamento. Quando a gente chama isolamento social, o termo ele é relativamente ruim, né? Porque, na verdade, isso dá a impressão que a gente está isolado socialmente, mas a gente não está necessariamente isolado socialmente. Tem uma série de tecnologias que podem aproximar a gente. Então, valorizar as pessoas a se comunicarem mais, se envolverem mais, a discutirem mais, telefonar, mandar mensagem, de uma forma ativa. Isso pode ajudar bastante as pessoas a se vincularem, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, nos estudos em neurociências relacionados ao que a gente chama de sistemas de reforço e de recompensa, a gente tem recompensas primárias, a alimentação é uma delas, né? A gente tem as secundárias, que é o dinheiro, porque o dinheiro, de certa forma, vai garantir com que eu compre a alimentação. Mas a gente tem alguns sistemas de recompensa que estão muito envolvidos com o nosso relacionamento social, com a nossa cooperação, com a nossa interação com os outros. Então, interagir com os outros reforça o nosso sistema de recompensa. A gente é recompensado por isso. De certa forma, dá prazer isso. A nossa espécie tem esse elemento importante. Então, se a gente quer melhorar esse tipo de... Se a gente quer melhorar a aderência, a gente, de alguma maneira, tem que ajudar a suprir isso de outra forma que não seja saindo. Uma delas é um uso, mas é um uso ativo, não é um uso passivo, só ficar lendo mensagem no Face. É um uso ativo, é os grupos interagindo de verdade, os grupos se comunicando, enfim, de alguma maneira isso pode ajudar bastante. O outro é o como coletivamente as pessoas podem se ajudar. E o outro é sinalizando, claro, o que do ponto de vista coletivo, a sua decisão ajuda. Tem uma série de investigações muito interessantes sobre como as mensagens para as pessoas aderirem a um determinado comportamento, ela pode valorizar o indivíduo ou ela pode valorizar o seu lado coletivo, né? Então, se a gente comparar, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, para a gente ficar em países, de certa forma, com um distanciamento cultural pequeno, né? Eles são relativamente parecidos, as primeiras orientações que saíram na Austrália, elas valorizavam muito normas prescritivas. O que eu quero dizer com isso? Olha, você tem que ficar em casa, lavar as mãos, passar álcool e tal. No caso da Nova Zelândia, as mensagens vinham de outra forma. As orientações são as mesmas, mas a forma de apresentar a mensagem eram desses gatilhos, porque punha as pessoas envolvidas no processo, colocavam as pessoas participativas no processo. Então, quando você tem um primeiro-ministro que aparece e se coloca como nós, e não como eu e vocês, ele é mais um do processo, ele faz parte de um grande grupo. A gente é o que eu falei agora há pouco, a gente é gregário, a gente forma grupos, mas nesse momento a gente tem que ter um supergrupo, um grupo que represente
de certa forma, interesses em comum. Nesse caso, o interesse em comum é conseguir sair melhor dessa pandemia, né? Um grupo em que biscoito e bolacha sejam aceitos da mesma maneira, porque somos um só e significa a mesma coisa. Talvez essa senhora aí, Aline, seja uma senhora carioca aí em São Paulo, porque aqui é assim, né? Mas, Paulo, é isso, né? Pensar no coletivo, que bom que temos essas ferramentas que todos pensem assim, né? Porque isso a gente vai estar preservando vidas e é esse exercício que a gente tem que fazer diariamente dentro da nossa cabeça. Doutor Paulo, muito obrigado por participar aqui com a gente, viu? Agradeço muito, até uma próxima. Obrigada, Prazer. Paulo. Até mais. Obrigado, um abraço. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Aline, vamos falar agora sobre o crescimento acelerado de casos e de mortes pelo